acelerado e de valores invertidos, muitos se afastam de Deus e mal sabem como se reconectarem com a fé. Sempre passava isso pela cabeça, que Jesus ia dar as costas para mim, porque eu tinha cometido tantos erros, tantos pecados, que eu não era digna de chegar até Ele, de receber o perdão dele. Mas Ele me mostrou tudo diferente, né? Ele me mostrou que Ele estava só esperando eu me voltar para Ele, porque Ele já estava ali, né? Uma coisa sobre arrependimento que você tem que saber, uma coisa principal, é que arrependimento você não acha na torneira. Você não acha arrependimento na torneira, como quem abre a torneira e sai água na hora. Arrependimento não é uma coisa que você pode virar uma chave em você e dizer, bom, agora eu vou me arrepender. Não. Arrependimento tem que ser dado por Deus. Não tinha perspectiva nenhuma. Foi quando eu decidi me voltar para Deus de verdade, recomeçar do zero, esquecer tudo aquilo que eu tinha aprendido e começar do zero, né? Me batizar nas águas novamente, buscar ter um encontro verdadeiro com Deus e me perdoar pelos erros que eu também cometi, porque eu também não me perdoava, eu tinha muito problema com isso, eu me culpava. Então foi um processo, né, de me perdoar e receber o perdão de Deus para que eu recomeçasse a minha vida. Minha vida mudou tudo. Mudou meu caráter, mudou a minha vida por completo. Espiritual, familiar, física. Porque quando a gente busca o Espírito Santo, ele se encarrega de preencher todas as áreas da nossa vida. As quartas-feiras fizeram parte do meu processo de mudança de caráter. Vem Espírito Santo agora transformar, vem mudar o coração, vem mudar a alma, a mente desta pessoa, mudar os pensamentos, meu Pai, para que ela se transforme numa nova criatura. Às quarta-feiras eu venho buscar um entendimento espiritual, né? Manter a fé, receber o Espírito Santo, que é o mais importante na vida da gente, né? Hoje eu creio nisso. Saio daqui completamente renovado, outra pessoa. Com paz, direção, entendimento. Toda quarta-feira, uma reunião com ensinamentos pautados na Palavra de Deus. Quem participa aprende como ser forte, como cuidar da relação com o Eterno. Me trouxe o entendimento, né? O entendimento e a importância de certas atitudes, né? Que o Espírito Santo está sempre com a gente, né? Então é o dia a dia. E vindo toda semana, você aprende isso, ele te traz para a realidade, né? Mas dentro da palavra. E para mim foi muito importante. Me sinto muito mais completo, muito mais alegre. Com a presença do Espírito Santo eu sinto fortalecido, eu me empenho melhor na minha vida, eu me dedico às pessoas, à minha esposa, à minha família, ao trabalho. De todos os dias da semana, para mim, essa é a reunião mais importante. Não que os outros dias não sejam, mas esse é o único dia que eu não venho pedir nada, nem pela vida financeira, nem sentimental, nem família, nem saúde, nem nada. Eu só venho me aproximar mais de Deus e pedir mais dele para a minha vida. Uma experiência que capacita, molda o caráter e, acima de tudo, fortalece a caminhada para a salvação da alma. Nesta quarta-feira... Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós abrimos aí já mostrando para você o que tem acontecido na Universal nas quartas-feiras. Nós, quando falamos a respeito de defesa da fé, quando falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos falando a respeito do que Deus tem de melhor para o ser humano. Aliás, quando você conseguir finalmente entender que o seu maior problema não é o financeiro, não é o sentimental, não é o de família ou qualquer outro problema que você esteja enfrentando, mas é o vazio que há no seu interior e decidir fazer algo a respeito, a sua vida vai mudar. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição nosso serviço de SOS Espiritual através do 3216-6162. Você pode ligar agora e conversar com um de nossos atendentes ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. 11 3573 3500. Nós recebemos suas mensagens aqui em tempo real. E você também pode fazer uso do serviço pastoronline.com. No programa de hoje você vai acompanhar relatos de pessoas que chegaram quebradas, com vários problemas, vazias, mas através
da palavra de Deus, essas pessoas foram sendo transformadas. E quando receberam o Espírito Santo, aí a obra de Deus foi completa em suas vidas. Vamos acompanhar a história da Tatiane e a gente já volta. Eu ia para baladas, bebia, chegava alcoolizada em casa. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava, né, minha mãe também muito aflita. Eu, muito cedo, né, com 13 anos de idade, eu ia para baladas, né, me envolvia, tinha muito tipo de amizade, então eu fazia tudo aquilo que vinha na minha mente, né? Me envolvia com vários tipos de pessoas, né, com relacionamentos. Eu não tinha nenhum tipo de pudor, né? Me envolvia, bebia, chegava alcoolizada em casa, saía em moto com mais de 3 pessoas numa moto. Era algo assim, divertido, mas quando eu chegava na minha casa, eu sentia, né? Sentia um vazio dentro de mim, porque aquilo não preenchia. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava, né, minha mãe também muito aflita, né? Minha mãe não dormia, né? Ela se preocupava, né? Porque eu saía, ela não sabia se eu ia voltar. Chegou um determinado período da minha idade, eu preciso ter alguém, né? Eu preciso conhecer alguém, porque se eu tiver uma família, se eu me envolver com alguém, se eu conhecer alguém, eu vou preencher isso que eu estou sentindo. E eu conheci uma pessoa em um mês eu já fui morar com essa pessoa. Depois de um mês eu engravidei da minha primeira filha e logo no início eu fui vendo as consequências daquilo que, com um mês, né, de relacionamento, né? Abuso, né, brigas. Então, aquilo que lá atrás eu achava que eu iria resolver só somou todo aquele vazio. E ali eu fui vivendo, né, aquele relacionamento abusivo e engravidei novamente da minha segunda filha, e aonde foi aumentando ainda mais briga, aonde aconteceu traições, e chegou um determinado período que a gente se separou. Eu fui morar na casa dos meus familiares, né, e ali eu tive uma outra realidade, né, no qual fui viver totalmente de favor, né, dependendo de um prato de comida, né, onde eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche para minhas filhas, e ali me culpando, porque a culpada por tudo aquilo, todo aquele vazio que eu tinha, as escolhas que eu tinha feito desde o início, só juntou tudo aquilo. E uma certa vez eu encontrei o pai das minhas filhas, eu já estava separada e eu sofri uma agressão por ele. E aquele momento ali, a minha filha estava junto comigo e foi algo assim para mim muito forte, porque minha filha gritava, né? E eu ali querendo me defender, né? Eu sofri aquela agressão, onde eu fiquei muito machucada. Eu fui para a delegacia, minha filha foi junto comigo e aquilo para mim foi o meu fundo do poço. Aquela dor, aquela ferida física, né, que as pessoas viam, não estava doendo. O que me doía era na minha alma. A minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal e passou a frequentar e começou a lutar por mim. Ela me convidava para ir, mas eu nunca aceitei, porque a minha mente estava focada para o mundo, para as coisas do mundo. E eu achava aquilo muito chato, era a mentalidade que eu tinha. E naquele dia, minha mãe, ninguém me convidou naquele dia. E eu lembro que eu fui, né, para a igreja, toda machucada. Quando eu entrei pela primeira vez, eu escutei uma palavra, que é daquela passagem da mulher adúltera, em João 8:11, onde o Senhor Jesus fala que nem tampouco te condeno, né? Vai e não peques mais. Aquela palavra ali foi exatamente aquilo que eu estava vivendo, né? Que o Senhor Jesus, aquela mulher, tudo aquilo que ela fez, aquele passado, né? E Deus, ele perdoou,
né? E ali eu vi ali o próprio Deus falar para mim, que Ele me perdoava por tudo aquilo que um dia eu causei na vida das pessoas. Dali em diante começou a minha caminhada com Deus. Eu comecei a frequentar dia de sexta-feira, né, que eu tinha ainda pensamentos. Comecei a frequentar quarta-feira, os domingos, priorizar aquilo que eu precisava saber, que era importante para mim. Deus foi me limpando, né, e eu escutei a palavra sobre o Espírito Santo. E eu queria compreender. Quando eu compreendi, eu vi ali a oportunidade, que era aquilo que eu precisava. Eu me batizei e eu vinha com aquela alegria. Eu falava assim, meu Deus, se o batismo eu já estou feliz, imagine quando eu tiver o Senhor dentro de mim. Eu lembro que foi uma quarta-feira e eu fiz, antes de ir para a igreja, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus que naquele dia, falei assim, meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não quero mais fazer do meu jeito. E naquele momento eu tive a certeza que o Espírito Santo estava em mim. Tudo passa a ser diferente, né? Eu saí dali, uma alegria, uma felicidade. Eu tinha vontade de abraçar todo mundo que eu via na minha frente, porque eu nunca tinha sentido isso. E naquele momento foi algo que eu sabia. Eu sabia que Ele estava ali e Ele falou para mim, eu sou contigo, eu nunca te abandonei. E ali foi o dia mais feliz da minha vida. E dali em diante, eu me tornei uma nova mulher. Quando a gente tem Deus, Ele dá a direção daquilo que a gente tem que falar. Hoje, né, eu sou uma pessoa feliz. Aquele vazio que eu tinha, ele apagou, ele sumiu. A alegria, que é o Espírito Santo, é o que nos completa. Eu, que era aquela mulher aflita, né, hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu tenho uma referência para dar para minhas filhas, né? Sou amiga delas. Durante toda a minha vida, né, eu busquei as coisas do mundo, né? Mas hoje eu sei que a felicidade é o Espírito Santo. É Ele que nos preenche, né? É Ele que tira a nossa aflição. Inclusive, hoje eu participo da palestra da Terapia do Amor e eu sou solteira, porém eu sou bem resolvida. Tudo porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e Ele é a minha maior alegria. Você protege sua casa. Coloca senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira, em qualquer templo da Igreja Universal. Assim como Deus mudou a vida da Tatiene, Ele quer mudar a sua vida. Veja que não foi nada da noite para o dia, mas ela teve que buscar, ela veio, ela ouviu a palavra e ela decidiu colocar em prática. E a prática da palavra mudou a história dela. Ela resolveu o problema interior. O maior problema do ser humano não são os problemas que estão do lado de fora, é o que está dentro do ser humano, é a falta de Deus dentro da pessoa. No seu caso, como está a sua vida? Talvez você seja uma pessoa triste, depressiva, uma pessoa que não consegue sentir alegria em nada do que faz, nada te realiza, nada te satisfaz. Está na hora de você buscar ajuda. Nesta quarta-feira, você pode ter uma experiência real com Deus. Se você vier, ouvir a palavra e colocar em prática, você verá o resultado na sua vida. Nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, 1310,
aqui no centro de Florianópolis, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 7 da noite, na noite da defesa da fé. Vem aprender como ter uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé que cobra o cumprimento das promessas diante da prática das mesmas. É necessário que você faça a sua parte. Ele mesmo disse: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é um primeiro passo nosso. Nós é que temos que dar o primeiro passo. E aí Deus dará o passo em nossa direção. Ou nos receberá de braços abertos, porque Ele já está esperando por você. Basta que você o busque. Pastor Moisés, nesta mesma fé na Universal de Costeira. Exatamente, Bispo. Vamos estar ali nesta quarta-feira buscando fortalecimento espiritual, defendendo a nossa fé ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 19h30. Quando a gente fala de defesa da fé, Moisés, muitas pessoas pensam que nós estamos falando de religião, de denominação, de igrejas. Nós estamos falando a defesa da nossa fé. A fé que faz com que venhamos ter comunhão com Deus. A fé é essa ponte que liga o nosso mundo físico, material, ao mundo de Deus, que é o mundo espiritual. A fé é a porta que nos leva até Deus. E a fé traz existência o que não existe. Quem sabe você está agora nos vendo e não existe alegria, não existe paz, não existe vontade de viver. Mas se você vir nesta quarta-feira buscar esse Deus, aprender a usar essa fé, com certeza, o que não existe vai passar a existir dentro de você. Nós fazemos esse desafio. Você quer saber se o que estamos falando é verdade? Só tem um jeito. É você sair de sua casa, sair do seu trabalho nesta quarta-feira e vir à igreja. Ouvir a palavra e colocá-la em prática. São 3 ações que você precisa colocar em prática. Vir, ouvir e obedecer. Se você fizer isso, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Quarta-feira, defesa da fé em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Para mais endereços, acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, especialmente às 20 horas. Todas as quartas-feiras você tem essa oportunidade de aprender como ter uma fé verdadeira, uma fé que agrade a Deus. E nós estamos também nos preparando para este próximo domingo, que será o domingo do Tudo o que eu quero. Acompanhe essa chamada e a gente já volta. A gente corre o tempo todo. Quer ganhar mais, ser mais, ter mais. Mas no fim do dia, por que mesmo? Nada que esse mundo oferece satisfaz plenamente uma pessoa. O que Deus oferece, sim. O Espírito dele, concedido a quem o deseja mais do que tudo nesta vida. E quando o recebem, nada mais se compara. Eu percebi que eu não precisava mais de nada para me preencher. Eu não tinha mais aquela busca, incessante por algo que não vinha de pessoas, não vinha de nada. Vinha somente do meu Deus. Eu priorizei o Espírito Santo e aí ele veio sobre mim. E essa alegria veio. Essa paz começou a entrar dentro da minha casa, entrar dentro da minha vida, entrar dentro de mim. E foi aí que ele começou a me dar o restante. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Neste domingo, 4 de maio, o domingo do Tudo o que eu quero, em 3 concentrações especiais, às 7 e 9h30 da manhã, ou às 18 horas. Entrada e estacionamento são gratuitos, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Domingo do Tudo que eu quero. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez. E está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis
tudo o que quiserdes e vos será feito. O segredo está em estar em Jesus e as palavras dele em você. Nós estamos entregando esse texto neste papel impresso, onde você vai colocar o seu nome. E aqui diz assim: Senhor, tudo o que eu mais quero é receber o Espírito Santo. Imagine que o Espírito Santo fará de você uma fonte de vida. O Espírito Santo preencherá todos os espaços vazios da sua vida. Fará a sua vida ter verdadeiro sentido. E com ele, você terá a direção para realizar os sonhos de Deus na sua vida e ser uma pessoa completa de verdade. Não depender de coisas e pessoas para ser verdadeiramente feliz. Se você quiser encontrar essa verdadeira felicidade, ela também está a seu alcance. Passe por uma Igreja Universal do Reino de Deus ainda hoje, pegue o seu papel, escreva e, se você quiser, faça o propósito que nós estamos vivendo. Desde o momento que você pegar este papel e escrever o seu nome, viva isto até este domingo. Todos os dias, as pessoas que estão nessa fé estão fazendo um jejum. Do momento em que elas vão se deitar até o meio-dia, a hora do almoço, elas estão jejuando em prol do derramamento do Espírito Santo. Um jejum de alimentos e um jejum de informações seculares. Você pode fazer isso até domingo. E domingo esteja conosco em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Venha receber a maior promessa do Pai, que é o Espírito Santo. É o tudo de Deus. O que Deus poderia nos dar que faria a nossa vida verdadeiramente completa? Só tem uma coisa: seu Santo Espírito. Se você quiser, nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, às 7 da manhã, 9h30 na concentração de Fé e Milagres. Eu estarei pessoalmente com você e também ao cair da tarde, às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, creche, estacionamento, totalmente gratuito para todos. E o pastor Moisés estará na Universal de Costeira. Na mesma fé, nos mesmos horários, ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865. Vamos agora a essa matéria que fala do domingo, que acontece na concentração de Fé e Milagres, e voltamos para orar por você. Estar na presença de Deus, ao lado de seus familiares, é o segredo para um lar verdadeiramente feliz e seguro. Eu conheci a minha esposa, eu estava distante do altar. Foi assim que a gente se conheceu, né? No mundão, a gente acabou se encontrando e o senhor imagina, a gente acabou juntando as roupas. Fomos morar junto e consegui trazer ela para a igreja. A semente caiu em boa terra, fazem 7 anos isso, né? E começou a batalha, a dificuldade, eu distante do altar, longe, sem direção, perdido. O senhor pode ter um pouco de ideia, brigas, traição da minha parte, aconteceu. Só que durante a caminhada foi proposto para nós a bênção do altar. E assim, só na intenção, bispo, da gente, eu senti dentro de mim uma mudança, só de eu aceitar essa proposta, essa bênção de Deus, já começou uma mudança total e completa, bispo. Famílias inteiras que priorizam as primeiras horas do domingo para fortalecer os laços de amor e cumplicidade com seus entes queridos, através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Quando eu conheci ele, quando ele me disse até inclusive que tinha sido da igreja e tal, eu falei, nossa, que legal, né? Pronto. Aí, meu Deus, foi uma guerra. Mas eu permaneci. Graças a Deus eu lutei durante esse período. Tinha vezes assim, eu saí da reunião de sexta-feira, né? E eu passava em frente à lavação onde ele tinha um lava rápido. E a mesa estava cheia de bebidas, assim, sabe? Era mais uma afronta para eu não permanecer, sabe? Mas graças a Deus eu fiz essa oportunidade, abracei com todas as minhas forças, né? Tive meu encontro com Deus, que para mim foi a maior conquista, é a maior conquista, né? E através disso o Espírito Santo vem guiando nós em tudo, assim. Antes, qualquer coisa no início, né? Também pelo que a gente passava, eu pensava em desistir. Hoje não. Hoje eu sei que eu não tô sozinha, né? Eu tenho poder dentro de mim. Então, eu vou até Deus, eu procuro saber qual é a vontade de Deus para aquilo que a gente está vivendo, né? E a gente vai amadurecendo juntos.
E com certeza essa bênção que nós recebemos em 2023 fez total diferença na vida da gente. Somente na presença do Altíssimo encontramos a força para enfrentar os desafios e a sabedoria para vencer todo e qualquer problema. A celebração do casamento de vocês aqui no altar, a bênção do altar, fez a união de vocês se tornar de verdade. Sim. Isso aqui que vocês fizeram no altar, essa bênção que vocês receberam no altar, foi o que os uniu e os tornou um, porque vocês não eram um. Mas, além disso, foi o fato de você ter recebido o Espírito Santo e você ter recebido o Espírito Santo. Quer dizer, a cola, o que une vocês hoje é o Espírito Santo. Como você disse, lutas, problemas, dificuldades, a gente sempre vai viver porque a gente está vivendo no mundo, nós estamos inseridos num mundo injusto. Mas porque houve a entrega de vida individual no altar ao Senhor Jesus e Ele se tornou o primeiro na vida de vocês, sim, então vocês são os braços, o casamento são os braços da cruz. Hoje vocês têm onde se apoiar. Neste domingo, venha aprender a como desfrutar dos planos que Deus preparou especialmente para o seu lar. Às 9h30 da manhã, entrada no santuário, estacionamento e escola bíblica infantil gratuitos. Tá aí, você quer ter o que o Hugo e a Mariana têm hoje? Essa paz, um casamento feliz, um lar abençoado? Dê um passo de fé. Neste domingo, participe conosco do Tudo que eu quero. Domingo do Tudo que eu quero. E certamente Deus fará a obra dele na sua vida. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, eu estendo as mãos em favor dessa pessoa que ora comigo agora. Eu sei que há pessoas que têm na mão neste momento um copo com água, pedindo que o Senhor o abençoe para que essa pessoa beba e receba saúde física. Eu incluo nesta oração os hospitalizados, os encarcerados. Eu incluo nesta oração os depressivos, os que estão tristes, desanimados, caídos, desigrejados. E eu peço, meu Pai, levanta essa pessoa, dá força, coragem, disposição para que ela venha te buscar e seja livre de todos os males físicos e espirituais. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus a tua boa mão alcance o que sofre para mudar a história dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem, nós vamos chegando à conclusão da nossa participação e eu quero encerrar com essa chamada que fala da celebração de casamentos. Nesta quinta-feira, 1º de maio, às 18 horas, você terá a oportunidade de testemunhar a aliança que será firmada por casais diante do altar. E, na ocasião, nós estaremos renovando os votos dos que já são casados e orando e determinando pela bênção de Deus na vida de todos os solteiros, tá certo? Será aqui na Catedral para toda a grande Florianópolis e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. O grande momento de celebrar o amor está chegando. Vem aí a celebração dos casamentos 2025 na Catedral de Florianópolis. A grande celebração acontecerá no dia 1º de maio, feriado, às 18 horas, em um evento emocionante e inesquecível. Celebração dos casamentos 2025 na Catedral de Florianópolis. A oportunidade de transformar sonhos em realidade.